Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ver esta aula, mas vamos continuar nossos estudos sobre o verdadeiro pentecostalismo. A nossa segunda lição de hoje, ela trata sobre o Espírito Santo no plano da redenção. O texto áureo diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9:31. A verdade prática é: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Nesta lição, nós vamos ver abrangentemente todo o processo da salvação conduzido pelo Espírito Santo. Em João 16, versículos 7 a 13, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo. E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito Santo no dia a dia. A salvação, amados, ela se traduz na nossa prática de vida pela presença do Espírito Santo. Se vós tendes o Espírito de Cristo, vós sois de Deus. O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino, do Deus Eterno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce uma função específica no plano da salvação, e é o Espírito, e o Espírito é parte dessa história salvífica, salvadora, juntamente com o Pai e o Filho. Primeiro, a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isto significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo. Isso está em Isaías 32:15, 42, versículo 1 e 2 e Isaías 61:1. Confirmada no Novo Testamento, confirmada no Novo Testamento, e a salvação e a plenitude do Espírito Santo são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Há uma promessa no Antigo Testamento de que o Espírito Santo viria e seria derramado na plenitude dessa salvação revelada e consumada em Cristo Jesus. Deus, o Pai, tomou a liderança do projeto, do plano que foi elaborado e trazido à prática por todo o Antigo Testamento. O Filho estava lá, o Espírito Santo estava lá, mas a liderança e a ênfase era no Pai. Já nos evangelhos, a ênfase é no Filho.
como Salvador, Redentor, Cordeiro de Deus, mas desde o dia de Pentecoste, a ênfase é no Espírito Santo. É Ele que vai consolar, confortar, fortalecer a igreja e arrebatá-la no dia do arrebatamento. Na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Aqui é muito interessante você saber. As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta, né? A de liderança. Essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações, milagres, aptidões individuais como artísticas em Bezaleel, habilidades para liderança militar como Josué, como Débora e outras pessoas foram potencializadas, fortalecidas pelo Espírito Santo, né? Mas há aqui uma coisa interessante. No Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo, ela era intercalada, ela era esporádica, ela acontecia e parava. O Espírito Santo usava aquela pessoa e parava. Não havia uma coisa que só é conhecida no Novo Testamento: a habitação do Espírito Santo. Não havia. O que havia era uma unção, era um agir do Espírito Santo na vida de Davi, de Salomão, de Moisés, mas não havia a habitação. Por quê? Porque a salvação não tinha sido completada, né? Então você vai ver ao longo dessa revista, desse trimestre, que o Espírito Santo veio somente depois da salvação ter sido consumada. Então, no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era rara, era uma ação intercalada por momentos sem a presença do Espírito Santo, no sentido do agir, porque ele é onipresente, mas no sentido do agir. Só no Novo Testamento é que vai acontecer essa plenitude, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, estava condicionada à volta de Jesus ao céu. Por quê? Porque o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos e declarar a salvação, declarar a obra consumada. O Espírito Santo só poderia vir depois que Jesus entrasse no céu, declarando vitória da obra consumada na terra. Aí o Espírito Santo seria dado à igreja, né? Isso porque o cumprimento dessa promessa está vinculado à obra expiatória do Calvário. Está aqui, ó. O cumprimento dessa promessa está vinculado à obra expiatória. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Aí você veja como é importante, como é poderosa essa relação Igreja e Espírito Santo. Ela é resultado da salvação. Ela é condicionada à expiação dos nossos pecados. Portanto, meu irmão, da próxima vez que você falar línguas, que você sentir a presença do Espírito Santo, que você glorificar a Deus, se lembre, essa obra é grandiosa na sua vida. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo consola e ensina. Aqui vamos para a prática do Espírito Santo na vida do crente, né? O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele.
o Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo, com o Filho, a mesma natureza. Lembra? O termo grego paráclitos vem da preposição para, que significa ao lado, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, né? De modo que esta palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paráclito. Então, a palavra consolador, ela pode ser interpretada por qualquer uma dessas palavras aqui, ó. Advogado, auxiliar, defensor, intercessor, ajudador, consolidador, né? Lembra você que eu tenho ensinado aqui há alguns dias que a palavra consolador pode ser perfeitamente traduzida para consolidador. É aquele que fica do teu lado, te ensinando, te exortando, orando por você, te direcionando, te incentivando, te defendendo, te ajudando. É o Espírito Santo. Que maravilha, né? Esse vocábulo paráclitos, não esquece mais essa palavra não, paráclitos. Qual o significado? Consolador. Esse vocábulo aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus, em 1 João 2:1. A ideia de paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João, se referindo ao Espírito Santo, né? Ele e o Espírito Santo é o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho, Jesus, disse que o Pai ensina, o ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Aquele Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Olha só, o Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras e a obra de Deus para a evangelização. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia. O Espírito Santo soprava, direcionava, conduzia os escritores da Bíblia para escrever a palavra de Deus, para escrever o registro da revelação de Deus para a nossa história, para o nosso ensino. Ora, se o autor divino da Bíblia é o Espírito Santo, não há nada melhor do que estudar a Bíblia com o autor do seu lado, o Espírito Santo. Não é verdade? Você está lendo a Bíblia e o Espírito Santo está te esclarecendo. O Espírito Santo está te mostrando a verdade. Glória a Deus. Pode falar língua estranha aí, viu, irmão? Aleluia! O ajudador, o Espírito Santo é o ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paráclitos como ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda. Ele imprime em nós o caráter de Cristo, nos conduzirá até o final da jornada. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, ele geme com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Ele nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade. Então veja só, ajudador, o que é isso? O Espírito Santo, irmão, é que te ajuda a orar, é que te ajuda a pregar, te ajuda a aconselhar. Eu acho que você já teve essa experiência que eu tive várias vezes. Eu vou aconselhar alguém, ou eu vou ensinar, ou eu vou dar uma palavra em algum lugar,
Às vezes eu sou pego de surpresa, mas não despreparado. Eu vivo estudando para dar uma palavra onde quer que seja. E o Espírito Santo chega naquela hora e me dá uma palavra de sabedoria, me dá um direcionamento na palavra, me dá muitas vezes a estrutura do que eu preciso falar. Ele é o ajudador, ele nos faz lembrar de tudo que nós estudamos, aprendemos, mas ele também nos traz alguns insights, algumas inspirações. O soprar do Espírito Santo te dá uma palavra que é irresistível, uma sabedoria que fecha a boca dos acusadores, dos contraditadores. É verdade? Então vamos aqui, ó. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade, e esse alguém é o Espírito Santo. Olha, meus amados, deixa eu dizer uma coisa antes da gente entrar nesse ponto. Se não fora o Espírito Santo, nós não teríamos condição de convencer ninguém dos seus pecados. Não tem habilidade, não tem oratória, não tem retórica, eloquência, não tem conhecimento suficiente para convencer um pecador do seu pecado, a não ser pela obra do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Aí veja aqui, ó, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Convencer é persuadir, levar a pessoa a entender que precisa de salvação, né? É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados específicos, não, mas da incredulidade. O pecado dos pecados, do pecado porque não creem em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada pelo pecado que habita nele. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Só o Espírito Santo pode convencer o mundo do pecado. As pessoas vivem nos seus prazeres, nos seus deleites, nas suas vibes, na sua correria. Quem poderia entrar na rotina do ser humano e dizer você precisa de salvação? Só o Espírito Santo. Se você tentar fazê-lo sem a direção, autoridade, inspiração e sabedoria do Espírito Santo, você vai revoltar as pessoas. Mas quando você fala na autoridade do Espírito Santo, meu Deus, corações são quebrantados, pessoas são compungidas, convencidas e finalmente convertidas a Cristo Jesus. 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça, né? Primeiro ele convence do pecado e agora ele convence da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo, porque vou para o meu Pai. Né? Ele está dizendo, eu vou ressuscitar. É por meio do Espírito Santo que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus e o nosso advogado, temos um advogado para com o Pai que é Jesus Cristo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas do mundo. Olha, o Espírito Santo vai convencer o mundo da justiça. Jesus disse, porque vou para o meu Pai. Quer dizer, o Espírito Santo vai convencer o mundo de que Jesus ressuscitou, de que ele está vivo, de que é uma realidade, que não é uma ficção, que não é uma lenda, é uma verdade que transforma os seres humanos.
Por último aqui, olha, ele convence o mundo do juízo, né? Do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. O príncipe desse mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus de Nazaré, né? Esse convencer do juízo é de que o diabo ainda hoje luta numa batalha que já foi perdida, né? Esse juízo está em Romanos capítulo 12, versículo 20. Deixa eu conferir aqui, é Romanos 12, versículo 20, que diz: ele esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará Satanás em breve debaixo dos vossos pés. Quer dizer, ele já está derrotado. Ele já está derrotado, já foi vencido na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Finalmente, diante do exposto desta aula, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Ora, o Espírito Santo está presente em todos os atos da salvação, desde o convencimento do pecado até o novo nascimento de uma nova criatura em Cristo Jesus. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o batismo com o Espírito Santo. Não perca, porque vai ser uma bênção grandiosa para a sua vida. Fica na paz e na graça do Senhor Jesus. Até a próxima aula.